Bom, gente, uma boa noite para vocês. Nós agora vamos resolver a questão 32, que caiu no ENAD de 2011. Nós vamos falar um pouquinho dessa questão. Esta questão, ela trata, veja, no intuito de proporcionar uma reestruturação dos princípios norteadores da educação nacional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional transformou em direito do cidadão e dever do Estado antigo anseios de diversos movimentos populares, entre eles a oferta da educação escolar regulado para jovens e adultos, como se vê no trecho destacado a seguir. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, veja, oferta de educação escolar. Deixa eu passar aqui para vocês. A oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Vamos, antes de continuarmos, vamos falar um pouquinho desse ensino de jovens e adultos. Normalmente, o ensino de jovens e adultos pega uma classe social onde aquelas pessoas, aqueles alunos, estão defasados em relação aos alunos que vêm cumprindo, né, de forma regular o ensino. Então, por algum motivo, essas pessoas deixaram de frequentar a escola e, evidente que, num determinado momento, estão retornando para, muitas vezes, terem uma melhora social de vida. Então, normalmente, o ensino de jovens e adultos é um ensino onde os conteúdos eles são dados num tempo menor do que os seriados normais, quer dizer, enfim, de outro contexto que não é o ensino de jovens e adultos, e nós precisamos ter metodologias para fazer esse ensino. Então, não tem sentido, falando de matemática, você está trabalhando, por exemplo, com abstrações matemáticas, com demonstrações para essa classe social, né? Nem com simbolismos matemáticos. Nós, quando a gente está trabalhando dentro desse contexto, nós temos que fazer com que aquela matemática, aliás, isso é sempre, nós temos que fazer com que a matemática tenha significado, né? Que ela possa ser vista como uma matemática que ela tem aplicação fora da sala de aula, quer dizer, no meio social que ele vive. Evidente que quando você está trabalhando numa classe normal, você deve sim trabalhar com aquelas notações matemáticas, com abstrações, com demonstrações, mas no ensino de jovens e adultos, você tem que ter uma linha diferente. Você tem que trabalhar com a matemática mesmo, que ele perceba que aquela matemática que ele está aprendendo ali, ela tem significado para ele, na vida dele. Por quê? Porque ele basicamente passou um tempo fora da escola e ele está ali talvez por alguma necessidade condicional do trabalho, enfim, para que ele possa melhorar, né, a sua vida economicamente, socialmente, e para que a gente não perca esse aluno, né, que está ali na sala de aula, a gente precisa fazer uma matemática diferente. Então, dentro dessa colocação nossa, nós vamos continuar aqui verificando o seguinte: considerando a modalidade de ensino de que trata esse fragmento da lei,
E para tornar o ensino de matemática mais significativo para quem aprende, o professor deve priorizar. Vamos ver. Vamos colocar aqui, nós temos 4, né? Então deixa eu isso. Acredito que ali a gente compôs os 4 itens que nós precisamos fazer essa análise. Veja, atividades que promovam um processo de negociação de significados constituídos com conteúdo destacado do sujeito social. Bom, você tem que fazer atividades que promovam um processo de negociação de significados. Tem que ter significados, você tem que negociar isso. No seu planejamento, todo esse trabalho que você vai fazer com esses alunos, tá, você tem que ter, dentro da sua metodologia, esse processo da matemática contextualizada, com significado, constituídos com conteúdo destacado e o sujeito social. Quer dizer, constituídos com conteúdo destacado e o sujeito. Então você tem que estar olhando para aquele sujeito. Que sujeito é esse? É o sujeito, né, de jovens e adultos que já ficaram fora da escola por alguns anos, que estão retornando, e a gente precisa motivá-los. Então o item 1 é um item verdadeiro. 2. Atividades que padronizem os procedimentos matemáticos realizados pelos alunos, pois dessa forma promoverá o domínio da notação matemática. Gente, não precisamos, com esses alunos, trabalhar com o domínio da notação matemática. Não é isso. Nós não podemos estar preocupados com isso dentro desse contexto. Então, o item 2 não é verdadeiro. Vamos ver o item 3. Atividades que, a partir de situações cotidianas, promovam a percepção da relevância do conhecimento matemático. Poxa, você está relacionando situações do cotidiano e a relevância do conhecimento matemático. Então, isso é verdadeiro. Então, você aqui pode estar considerando o 3 como verdadeiro. Vamos ver o item 4. A linguagem simbólica, pois, dessa forma, poderá promover a percepção das especificidades dessa área de conhecimento. Pô, não precisamos estar preocupados com a linguagem simbólica. Não é isso. Não é um item verdadeiro. Então, o que nós temos como verdadeiro é o item 1, não é isso? Nós já vimos. Atividades que promovam o processo de negociação de significados, constituídos com conteúdo destacado do sujeito social. E a 3, atividades que, a partir de situações cotidianas, promovam a percepção da relevância do conhecimento matemático. Vamos verificar quais os itens, ou quais as respostas que ele tem. Já vimos que a 1 e a 3 são verdadeiras. É correto apenas, você afirma, em 1 e 3. Então, nós temos ali o item C como resposta desta questão. Nós aqui, vejam, o item 1 é verdadeiro e o item 3 é verdadeiro. Gente, obrigado.